Oi! No vídeo de hoje eu vim tentar falar com você sobre as 10 leituras que eu fiz até agora no ano de 2022. Eu sei que para alguns pode ser muita coisa e para outros pode ser pouca coisa. Para mim foi um pouquinho a menos do que eu imaginava, mas eu não coloquei tanta meta para isso, tá? Isso não era uma questão. A única coisa que me deixou assim sentindo mais isso foi o fato de que eu fiquei em ressaca durante um mês e eu não li absolutamente nada. A última leitura que eu fiz foi lá em fevereiro, que é de Sangue e Cinzas, já comentei várias vezes. Tem até vlog para esse livro aqui no canal. Então foi por isso que eu senti um pouco mais o impacto dessa decisão, dessa questão de ter lido 10 livros no ano, mas esse ano eu já fiz leituras excelentes. Eu tentei priorizar esse ano algumas leituras que eu coloquei como meta para esse ano, né, as 12 leituras, até fiz vídeo aqui pro canal, e coloquei essas histórias no próprio mês de janeiro, onde eu li várias delas, e isso me ajudou demais, porque o mês de janeiro foi o mês que eu mais li no meu ano até agora, e foram leituras excelentes, que eu vou contar um pouquinho pra vocês como foram essas experiências. Talvez o vídeo de hoje fique um pouquinho mais comprido, gente, mas eu espero que vocês gostem. Vou contar, assim, basicamente como foi a minha experiência com cada uma dessas histórias, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu senti falta, enfim. Eu vou dar um pouquinho aqui da minha opinião pra vocês e eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Então fiquem por aqui comigo pra conferir o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem muito o que vocês leram durante o ano até agora, o que favoritaram, quais dessas histórias que eu vou citar vocês já leram, e me acompanhem também nas outras redes sociais, que é o TikTok, Instagram, Twitter. Tô sempre por lá conversando com vocês, produzindo conteúdo, tanto quanto aqui, até mais. Então eu espero vocês por lá também. Agora bora começar porque a gente vai ter bastante conversa para esse vídeo. O ano de 2022 ele tá sendo bastante desafiador pra mim nesse ponto por conta da ressaca aí que eu tô passando e que eu não me recuperei dela ainda como eu gostaria. Pra esse mês de abril agora eu tô tentando voltar ao meu ritmo, tentando voltar a ler algumas coisas, a sentir prazer na leitura, a gostar disso, que nem eu tava lá no mês de janeiro, quando eu li, por exemplo, Reticências. Gente, esse livro foi um marco do meu mês com certeza. Eu comecei a ler esse livro lá em dezembro do ano passado, mas eu não consegui terminar, daí foi uma leitura que se estendeu, basicamente toda ela eu li no mês de janeiro, e vai contar a história de duas pessoas que se apaixonam sem saber que se apaixonam porque elas não se conhecem. A Joana e o Davi acabam se conhecendo através de perfis online, onde eles conversam diariamente, eles são meio que o fôlego, a respiração um do outro depois de um dia difícil, depois de um dia de trabalho cansativo, onde eles têm que lidar com pessoas insuportáveis, pessoas que eles detestam, e eles são meio assim o fôlego que eles têm um pro outro, eles apoiam um ao outro, eles conversam, eles se divertem juntos, se gostam muito, mas eles não sabem quem cada um é, porque eles usam codinomes, nomes que não são os deles. Só que o grande plot dessa história, que a gente, leitor, fica sabendo o que acontece, é que na verdade eles se odeiam na vida real, porque eles se conhecem e trabalham juntos, e no fim do dia, um reclama de um pro outro. É muito complicado dizer que esse livro aqui é um clichê, apesar de ele conter muitas cenas amorzinhos e enemies to lovers, né, inimigos para amantes, que é uma coisa que a gente gosta muito de ler, eu particularmente gosto muito. Ela é uma história que foge bastante dos clichês na questão de representatividade, porque aqui a gente tem pessoas pretas e gordas em protagonismo, né, em evidência, trazendo essas questões através da narrativa e através desse romance, dessa questão deles se descobrirem, se encontrarem ou não, irem se ver ou não. Aqui a gente tem também as mensagens que eles trocam, é uma leitura bastante dinâmica. Através de tudo isso, a autora consegue construir o romance, trazer o leitor para dentro da história e também trazer outras questões que são muito pertinentes na narrativa também. Eu particularmente gostei demais dessa história, eu fui ler por recomendação da Paloma, da Su, nos canais delas, que eu adorei o que elas falaram sobre o livro, eu fiquei muito empolgada pra conhecer a história e valeu super a pena. É um trabalho incrível que preencheu meu coração, aquele romancezinho que agrada a gente, ao mesmo tempo a gente fica, por favor, se encontrem, se descubram, fiquem juntos, a gente torce por esse casal sempre. O livro também tem bastante bom humor, os personagens são muito carismáticos e divertidos, é bacana de acompanhar os dilemas e todas as questões que envolvem essa história, que é a questão de trabalho com a Joana, que tem situações muito específicas que acontecem com ela, então a gente aborda temas mais complexos também, mas a autora consegue trazer muito bem essas doses, uma hora é humor, uma hora é drama, outra hora é bem comédia romântica realmente que a gente tem aqui.
Uma coisa que eu queria comentar pra vocês que eu achei muito legal dessa história, muito legal mesmo, é o porquê da história se chamar Reticências. Eu gostei muito dessa explicação e depois que eu descobri mais sobre ela e que eu fui entendendo mais esse título, a história ganhou um espacinho maior no meu coração por algum motivo, porque eu achei muito perspicaz e muito legal a escolha de título aqui pra narrativa. Eu gostei demais dessa história, demais mesmo. É um livro nacional, eu esqueci de falar pra vocês que é um detalhe muito importante. Então fica aí a minha recomendação de leitura pra vocês, uma leitura que eu fiz e amei demais. Agora a gente vai pra um livro, gente, que simplesmente é muito difícil de explicar, é um sentimento, esse livro é um sentimento, que é Senciente Nível 5, da Carol Kiovato. Eu tenho muita dificuldade de falar esse nome, porque parece que eu sempre falo errado, mas é Senciente Nível 5. Esse livro é uma ficção científica, é um livro nacional também, mas esse livro é uma space opera, né, uma ficção científica, onde a Carol Kiovato ela levou um patamar, ela subiu um patamar acima de Porém Bruxa, que era um livro dela que eu já amava muito. Se eu amava Porém Bruxa, em Senciente Nível 5 ela fez uma coisa extraordinária. Eu acho que é um livro muito bacana pra quem gosta dos livros da Beck Chambers, que são livros que eu adoro, uma escrita que eu adoro, e eu tenho me identificado muito com a ficção científica. E foi o que a Carol Kiovato entregou aqui. Eu tenho tanta dificuldade de explicar esse livro que o outro vídeo que eu fiz falando de leituras, eu decidi descartar ele, por causa que eu acho que eu não expliquei muito bem esse livro naquele vídeo, porque é uma coisa muito difícil de explicar. A gente já começa aquele livro no meio de uma situação que tá acontecendo ali. Tem traição, tem... Gente, meu Deus! A gente já começa ali a história dentro da ação, a gente é colocado junto com os personagens que muitas vezes não entendem o que tá acontecendo. A gente começa essa história entendendo que o Theo, que é irmão gêmeo da Soberana, eles têm até uma ligação muito interessante, eu acho, inclusive. Ele foi sequestrado e ele tá ali prestes a ser assassinado, executado, alguma coisa desse tipo, até que chega ali naquele momento uma das nossas protagonistas, que é a Lynn, a emissária, e ela chega ali pra salvar o Theo, eles vão se unir numa aliança bastante improvável pra aquele momento ali. Senciente Nível 5, gente, trata muito de questões políticas, questões sociais, a gente encontra aqui vários seres diferentes e como o intelecto das pessoas, o intelecto desses seres, define o seu status hierárquico, vamos dizer assim. Eles vão acabar juntos ali se envolvendo no meio de uma situação política que tá acontecendo e vão ter que, obviamente, sobreviver a tudo isso. Existe também nessa história uma inteligência artificial, que esse ponto também me lembrou bastante as histórias da Beck Chambers, que é A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que são livros favoritos da minha vida, por isso que eu favoritei também essa história da Carol Kiovato. É muito legal como aqui nesse universo da Carol Kiovato, as pessoas, os seres, eu falo pessoas, mas são seres, prezam pelo conhecimento, prezam por a forma de negociação através do conhecimento e da inteligência. Eu acho que a Carol traz tanta reflexão sobre empatia, sobre a sociedade em si, coisas que eu acho interessante que ela conversa com aqueles personagens naquele universo através de diálogos, de questões que eles estão abordando ali um com o outro que a gente pode muito bem trazer para nossa sociedade. Eu acho que esse livro pode trazer diversas discussões. Eu, por exemplo, penso muito sobre ele ainda, apesar de ter lido há um tempinho já, eu li em janeiro também. Eu sinto que eu não consegui desvendar todas as camadas dele ainda. E toda vez que eu penso sobre a história, eu penso em uma coisa diferente. A questão de como a autora traz a narrativa em diferentes pontos de vista do próprio Theo e da Lynn. Então é através desses personagens que a gente vai conhecer a história, o que eles entendem a gente vai entendendo junto com eles, a gente vai descobrindo algumas coisas junto com eles também, de como essa questão toda da sociedade e da tirania e do universo e dos próprios sencientes nível 5, que são seres acima. Eu não sei como, gente, mas a Carol Kiovato, ela consegue entregar tanto em tão poucas páginas, porque não é um livro tão longo assim, porém Bruxa também não era, e ela entrega muita reflexão e muita coisa aqui pra mim. Senciente Nível 5 é um livro bastante complexo pra mim de falar sobre ele, acho que vocês devem ter percebido, mas ele me tocou de uma forma inacreditável. Eu guardo esse livro com muito carinho e eu quero muito mais, eu queria muito mais essa história. Mas em certo ponto eu acho que isso é parte da experiência também, de a autora construir tudo aquilo ali, de ela formar ali toda a situação, levar a gente pra dentro daquela história que é extremamente fluida, narrativa, assim, que a gente vai pra dentro e só entra e só quer mais. E aí no fim a gente fica, nossa, eu queria muito estar lá, eu queria muito ter participado e eu queria viver mais disso aqui. Então eu acho que isso faz parte da experiência. É muito bacana terminar uma história com esse sentimento
de que a gente queria mais e queria muito mais daquilo e queria ver fanart, queria ver desenho, queria ver quadro, queria ver filme. Foi exatamente assim que eu terminei de ler Senciente nível 5 e eu sinto muita saudade dessa história. É aquele tipo de história que eu queria esquecer, voltar e reler pra ter toda a experiência de novo, ter uma nova perspectiva, uma nova coisa. É uma história muito interessante pra ser relida, então acho que algum dia talvez isso possa acontecer, porque é uma história que eu adorei, como vocês puderam perceber. Eu me encantei, como vocês puderam perceber, por Senciente nível 5. Agora a gente vai falar sobre uma história que eu tava bastante empolgada pra ler por ser um thriller. Eu tava bem distante do gênero, agora eu tô me conectando um pouquinho mais, tô voltando, né, aos pouquinhos, que é Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole. Eu fui bem de coração aberto pra essa história aqui, porque eu sei que a autora já transita por vários gêneros diferentes, mas aqui ela foi pro thriller pra contar pra gente uma história que se passa no Brooklyn, através da visão da Sydney, que é uma das protagonistas, e o outro protagonista se chama Theo também. Esse livro, gente, pra mim, tem 2 histórias dentro dele, tá? Porque a partir de um momento a história faz assim, ó, uf, e vira outra coisa completamente diferente. Eu fui ver algumas resenhas antes de terminar de ler o livro e eu vi as pessoas comparando esse livro a uma história que eu já conhecia e eu fiquei, gente, por que as pessoas estão falando isso? O que tá acontecendo? Essa gente pirou? Essa gente tá alucinada? O que aconteceu com a galera que tá lendo esse livro? E eu falei, dá uma loucura. Parece que aconteceu alguma coisa que foi de 0 a 100 muito rápido. Na verdade, não foi tão rápido de 0 a 100, mas foi um pouco rápido. Até determinado momento da história, a gente vai construindo uma atmosfera, criando uma situação, meio no estilo, vai se instaurando aos pouquinhos o terror psicológico, a gente vai entendendo, porque aqui a história vai nos levar pro Brooklyn, como eu comentei, e vai mostrar pra gente que aquele lugar tá sendo tomado por grandes corporativas e tá virando um centro, assim, de negócios, onde as pessoas querem comprar as casas das outras, e aí um bairro que era majoritariamente ocupado por pessoas negras, que construíram suas histórias ali, criaram histórias naquele lugar, simplesmente estão sendo tiradas dali, e o bairro tá sendo tomado por empresas com visão de lucro e corporativas que querem tomar todo aquele espaço ali. Eles querem meio que ressignificar toda a história daquele lugar. Tanto que no início da narrativa a gente vai acompanhar a protagonista indo naquelas visitas que o pessoal faz acompanhado, onde o pessoal vai mostrando, aqui à direita tem fulaninho, aqui era a casa do fulano. Só que a pessoa que tá apresentando isso nunca cita nenhuma pessoa negra, apesar de o bairro ser majoritariamente ocupado por pessoas negras. A protagonista inclusive se mete ali no meio, faz um comentário que não é muito bem-vindo pelo pessoal que tá ali acompanhando, e ela logo se retira daquele lugar e vai pra casa dela. Ela mesma vive alguns dramas pessoais na vida dela com a mãe dela, mas um dos maiores dramas dela aqui na história é a questão das pessoas quererem comprar a casa dela. Tem toda uma atmosfera muito dark nessa história, tem toda uma atmosfera muito sofrida por causa de toda essa situação que a gente vê o bairro enfrentando. E até então a obra vai se focando nisso, nas pessoas querendo a casa das outras pessoas não querendo sair dali, famílias e conversas em grupos. E aí a gente vai conhecer também esse vizinho, que é o Theo, que é vizinho da Sydney, e a gente vai acompanhar um pouco o ponto de vista dele também na história. A Sydney, eu esqueci de comentar, ela é uma mulher negra, então a gente tem a perspectiva de uma mulher negra aqui na história e de um homem branco, que é o Theo. Aos poucos eles vão se juntando por uma causa maior, coisas vão acontecendo, paranoia vai se instaurando, o medo, o caos, uma coisa muito bizarra, uma coisa que assim, é tão sutil certas vezes que a gente não consegue nem perceber que tá acontecendo, até que daqui a pouco chegou, tá na nossa cara e não tem o que fazer, tá acabando o livro já, e tem que aceitar que aquilo ali é uma situação tão avassaladora, tão forte. Esse livro aqui é muito forte. Pra mim, pelo menos, foi uma narrativa que me pegou demais, que eu não esperava, e que eu acho, assim, ao mesmo tempo que real, dolorida, sofrida, amedrontadora. Eu acho que essas palavras resumem essa história aqui. Foi uma história que me deixou com medo de um jeito diferente, me deixou aflita, me deixou paranoica, esse sentido realmente. Então eu acho que é uma história que vale ter um certo cuidado ao pegar ela pra ler. Mas no fim das contas, esse livro tem uma pitada de tudo, assim, de drama, de romance, de suspense, de terror, de thriller, de tudo. Ele trata também sobre questões como racismo, sobre as questões que envolvem as corporativas, como a ganância, o lucro, o próprio desespero pela ambição por ter. E esse livro vai dando uma aflição na gente, porque a gente vai vendo as coisas acontecerem, as pessoas ali
brancas, ricas, tomando conta, tirando o lugar de outras pessoas que viveram ali suas vidas inteiras. E a gente não consegue fazer nada, isso vai dando uma aflição, e esse livro, assim, olha, ele vai sugando a gente realmente. Eu me senti muito sugada pela essa história, e achei a experiência muito interessante, inclusive, mas bastante, assim, uau! Esse é meu comentário sobre esse livro. Que desafio que tá sendo falar sobre esses livros, gente, juro pra vocês. Mas vamos para uma próxima história agora que o meu eu de 17 anos queria muito, 16, 15 anos, sei lá, queria muito ter lido pra me sentir abraçada, pra me dizer assim, ó, Cata, tu não precisa te desesperar, tu não precisa ficar chateada porque tu não te sente da mesma forma que as outras pessoas, que tu não te sente tão confortável quanto essas pessoas fazendo essas coisas. Que nada mais, nada menos que Alice Oseman, né, gente? Com Sem Amor. Esse aqui era um livro que eu queria muito ler, porque eu já comentei 200 mil vezes nesse canal que a Alice Oseman fala comigo, conversa comigo, e quando eu falo isso não é brincadeira, é algo que ela conversa muito comigo hoje em dia, com 23 anos na cara, gente. Imagina quando eu tinha 15, quando eu tava saindo do ensino médio lá com os meus 17 anos, como isso aqui ia ser importante pra mim. Porque aqui a gente vai encontrar a história de uma protagonista que ela tá se descobrindo uma pessoa assexual. A Georgia aqui a gente começa acompanhando ela numa festa de encerramento ali do ensino médio e todas as questões que festas de adolescente envolvem. Tem brincadeiras, tem jogos, tem aquela forçação de barra pra que tu vá lá e fique com teu crush, que tu vá lá e beije alguém, enfim, faça alguma coisa. Mas nessa não é a vibe da Georgia e ela nunca se sentiu assim em desespero pra beijar outras pessoas. Isso era uma coisa até tranquila pra ela até certo ponto nesse momento. Mas existe tanta questão na volta dela e existe tanta pressão também. As pessoas basicamente incomodadas, os colegas dela, porque ela é uma mulher virgem, uma mulher que nunca beijou ninguém, que nunca teve assim essa necessidade de ir uma festa e sair beijando pessoas alucinadamente. Só que nessa festa acabam ficando tão na volta da protagonista que até a gente vai se incomodando e ela decide pôr um ponto final nisso. Ela vai até o carinha ali que ela curte, que ela tem um crushzinho de leve assim, mas ela não tinha muito assim interesse em chegar nele, aí eles acabam conversando e a situação se instaura de um jeito assim, gente, absurdo, que até fogo no menino ela consegue colocar sem querer, tá? Então eu acho que só esse ponto da história já conversou bastante comigo e que seria uma coisa muito bacana de eu ter lido lá no meu passado. De ter, assim, alguém dizendo pra mim, ok, tá tudo bem. Só que a história vai muito além disso e a protagonista é constantemente colocada entre dilemas. A gente confere ali o finalzinho do ensino médio dela e já acaba tendo uma pitadinha do que ela viveu nos anos anteriores. Só que aqui a gente vai pra faculdade com ela, onde ela vai conseguir encontrar pessoas completamente diferentes do círculo de amizade ali do trio, né, que ela vivia com outras pessoas, e ela vai conseguir se entender, vai conseguir mostrar pra gente quem ela é e vai conseguir fazer a gente se entender também. Eu acho que a Alice Oseman tem esse poder, sabe? De conseguir transmitir pro leitor, ensinar pra gente, transmitir empatia. Eu acho que é isso que a Alice Oseman faz, sabe? Ela parece transmitir empatia na escrita dela e eu consigo sentir os dramas dos personagens, mesmo não tendo passado por coisas exatamente iguais a eles, a gente consegue entender o que eles sentem, como aquilo afeta as vidas deles. E eu acho que essa é a sacada da Alice Oseman, ela consegue pegar o leitor através disso, da empatia, de transmitir o sentimento tão bem descrito, tão bem narrado, que parece que eu tava naquela faculdade com a Georgia. Eu consigo me ver em vários personagens de formas diferentes, em momentos diferentes da minha vida e das vidas deles. Eu consegui, às vezes, me ver na protagonista, às vezes me ver na melhor amiga dela, no melhor amigo e também na colega de quarto, que são pessoas que movem muito a narrativa, que além de ensinar a gente, né, ensinam muito a protagonista. Ela acaba conhecendo várias coisas, entendendo várias coisas, e isso é muito legal porque a Alice Oseman traz, assim, questões muito importantes de serem abordadas. Ela traz representatividade, ela traz carinho nas histórias dela, ela traz cuidado nessa representatividade. Eu acho que a Alice Oseman faz um trabalho que eu gostaria muito de fazer um dia como escritora, e eu acho que eu me sinto muito, sei lá, orgulhosa mesmo da escrita dela, por ela, assim, pelas histórias que ela escreve. Eu gosto muito de me sentir em casa com as histórias dela, e aqui não foi diferente. Sem Amor é uma história, assim, que é perfeita pra gente conversar, pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente se entender. É uma história pra parar e pensar sobre a gente também, pelo menos fez isso comigo, sobre como o meu passado me afetou, sobre as coisas que aconteceram me afetaram. Então acho que trouxe até um pouquinho de paz pra mim essa história.
E é uma história muito bonita de se acompanhar, uma história muito interessante, que eu acho que agrega demais na minha vida, então eu pretendo não parar de ler Alice Oseman. Mulher, lança coisa, pelo amor de Deus, tragam esses livros pra cá, porque eu sou apaixonada de verdade pelas histórias dela, então assim, se a Alice Oseman vai ter uma leitora, essa leitora sou eu, tá? Conte comigo pra tudo. Fecho aqui minha opinião sobre Sem Amor, gente. Vamos pro próximo. Chegamos na quinta leitura, que foi assim, gente, um sabor delicioso. Fiz vlog aqui no canal, por isso que eu não vou me ater tanto na história, mas vou comentar um pouquinho sobre ela aqui pra vocês. Que é o Alto da Maga Josefa, com essa capa impecável, com uma edição linda, cheia de ilustrações, assim, pra gente babar de verdade. É uma história nacional, assim, chuchu beleza, se passa no Agreste, no sertão, com muitos elementos. Eu costumo falar que essa história aqui é o Supernatural no Agreste, porque, gente, tem tanto elemento, é bruxa, é vampiro, é mula sem cabeça, é tudo. É tudo que vocês imaginarem tem aqui nessa história. Basicamente, cada capítulo é uma história de Supernatural no Agreste, no sertão, nos anos 60. É muito, assim, hilária, divertida, cheia de maneirismos. Os personagens parece que estão conversando na tua frente. É muito legal. Me lembra muito também o Alto da Compadecida, tá? Não só pela capa, que eu acho que a capa já faz uma referência. E a capa, gente, é demais com a história, assim, é incrível. Essa capa aqui ilustra perfeitamente o que tem na história. A gente vai acompanhar aqui nessa história o Toninho, que ele é um caçador, ele caça essas criaturas, enfim, ele tá atrás dessas criaturas como vampiros, demônios, essas coisas. Até que um dia ele é levado até a Maga Josefa, que é uma maga de mais de 200 anos, e depois de uma tretinha ali que eles têm, uma coisa bem leve, eles acabam se juntando e vão sair juntos ali numa missão atrás de uma criatura em específico que vai unir os dois. E eles vão acabar se dibicando, eles vão acabar conversando. A gente vai adorar a dinâmica deles, porque eles têm uma química muito legal. E eu digo assim, uma química de personagem mesmo. Os dois são muito hilários. A forma como a Josefa, completamente sem paciência, responde pra ele, porque ele ali é um caçador iniciante e ela tem mais de 200 anos já. Ela tá acostumada com várias coisas que ele não tá, então ela sabe que o trabalho maior vai ficar pra ela. Só que é tão divertido, gente, acompanhar, é tão bacana de vivenciar a história com esses personagens que são hilários, são dramáticos, tem vários momentos diferentes, a narrativa tem ápices aqui que são inacreditáveis. O final dessa história, meu Deus, eu tava dando grito no final de tão divertido que eu achei que era. Tem uma batalha por causa da alma de um protagonista aqui que é super hilária. Tem uma história com uma vampira, gente. E aquela vampira é surreal, assim, e não é nem perto do mais absurdo que chega essa história. Vocês estão vendo a minha empolgação, mas é porque eu me diverti demais com esse livro, eu dei 5 estrelas, favoritadaço da minha vida, eu recomendo muito que conheçam essa história, é mega divertida, a forma como essa história é conduzida e é vivida e é descrita é surreal. Parece que eu tava lá junto com os personagens e eu queria muito estar junto com eles, porque mescla também um pouquinho da realidade com muita ficção, né? Com elementos sobrenaturais, elementos do folclore, enfim, gente, é muito legal. Se vocês querem ler, gente, vão em frente, porque assim, é uma história surreal, de divertida, de legal, de interessante, de engraçada. É uma história cheia de coisas sobrenaturais, de elementos, de seres, enfim, vão em frente, vocês não vão se arrepender. Eu adoro demais, tá no meu coração. Sou apaixonada. Pra gente dar continuidade aqui ao vídeo que eu falei nesse vlog que eu citei, onde eu li O Alto da Maga Josefa também, eu li Gótico Mexicano e também, como vocês já sabem, dei 5 estrelas. Eu amei esse livro. É um livro, uma vibe completamente diferente de O Alto da Maga Josefa, né? Mas eu li os dois na praia, no mesmo vlog, então vai estar aqui nos cards pra vocês, pra quem quiser conferir. Aqui a gente vai acompanhar a história da Noemi. Ela é uma mulher bastante destemida, bastante despreocupada, porque ela vive uma vida muito confortável também, até que o pai dela ali fala pra ela que ela tem que visitar a prima, pede que ela vá visitar a prima em um lugar muito distante, aonde a prima, que se chama Catalina, está vivendo com o marido, numa cidade muito fria, muito esquisita, bem dark, bem gótico realmente, é uma vibe bem horror, assim, sabe, bem vintage. Esse livro aqui, gente, ele é muito introspectivo. Ele trabalha muito o que acontece entre 4 paredes, realmente. Ele flerta com o sobrenatural, mas ao mesmo tempo não parece ser algo sobrenatural. Ele flerta também com sonhos e realidade, com sonambulismo. Então ele trata muito dessas coisas que o terror traz pra gente, que o horror classicão traz pra nós. E é exatamente isso que a gente encontra aqui. A partir do momento que a Noemi vai até aquela casa por conta das cartas que a prima enviou pra família dela,
onde diziam que ela estava meio alterada, ela parecia meio preocupada, parecia que estava correndo risco de vida realmente naquela casa. Ela estava pedindo ajuda. E quando a Noemi chega naquele lugar, ela é automaticamente afastada da prima, não deixam ela chegar muito perto, ela não consegue sequer conversar com os membros daquela família porque as pessoas são extremamente estranhas e gélidas, tudo é frio, a casa é esquisita, a casa é antiga, é precária e a família também é muito bizarro, gente. E a Noemi tá completamente deslocada naquele lugar, ela não sabe muito bem o que fazer, até que ela começa a ter crise de sonambulismo, e começa a ter sonhos, e começa a ver coisas nas paredes, e aí a coisa vira completamente diferente. Eu acho que o que eu gosto da narrativa é essa brincadeira, esse flerte mesmo com o horror, com o sobrenatural, mas ao mesmo tempo ele planta uma coisa, uma dúvida na cabeça da gente. A gente não tem certeza do que tá acontecendo, nem a gente, nem a Noemi. E às vezes parece que nem as pessoas que estão lá dentro sabem o que tá acontecendo, exceto a prima, a Catalina. A gente tem noção de que ela sabe o que tá acontecendo, mas ela não tá 100% e a protagonista mal consegue chegar perto dela pra elas conversarem. Então, assim, esse aqui é aquele livro que a gente vai assim, ó, respirando fundo e torcendo e querendo ler e fazendo uma correria pra ler essa história, porque ela é muito dinâmica, apesar de não parecer em certos momentos. Parece que ela é meio parada, às vezes acontece em algumas páginas de ser mais calminha, mas quando acontece alguma coisa que, meu Deus, a gente fica em desespero. Eu torci tanto pela protagonista e mais alguns personagens que eu não vou contar quais, mas assim, chega um momento que a história beira a bizarrice, sabe? Eu recomendo, inclusive, cautela pra ler essa história, porque chegam uns momentos assim que a gente fica, meu pai amado, quem foi que botou isso aqui? Porque a história dá uma virada 360 e ela vai, assim, casamento sangrento e ela vai loucura atrás de loucura. E eu me vi numa situação que só me restava torcer pela protagonista pra ela conseguir sair dali. E eu acho que tudo combina e converge muito bem nessa história. Eu acho que as coisas descritas aqui, as pistas que foram dadas ao longo do caminho, conversam muito bem pra chegar até onde a história chegou, no desfecho dela. Eu acho que, assim, a história entregou tudo pra mim. Eu tava com muito medo de não gostar desse livro, realmente, porque eu criei muitas expectativas, confesso isso, que eu tava muito na expectativa. Mas enfim, gente, foi uma história incrível, inacreditável, favorito, 5 estrelas, adoro e recomendo muito também que leiam essa história. As próximas histórias que eu vou falar aqui pra vocês são as 4 últimas que foram lidas no mês de fevereiro. Isso mesmo, gente, eu li 4 livros em fevereiro, a ressaca tava chegando. 3 deles foram contos, que são os que eu vou citar aqui agora. E por último, a última leitura que eu fiz aí em um bom tempo. Meu Deus. No vídeo de TBR pra fevereiro eu pedi que vocês escolhessem e votassem lá nas histórias pra eu ler. E eu li uma delas que se chama Essa Festa Virou um Slasher. E eu adoro esse título e assim, ó, vocês votaram, foi uma das histórias mais votadas e graças a Deus que vocês votaram, gente, porque eu amei esse livro, não tá no mapa o quanto eu gostei, é realmente uma história onde acontece ali uma questão de assassinatos, é bem aquilo que a gente já conhece do terror slasher. A gente vai começar a história acompanhando alguns personagens em uma festa de Halloween, então contem com várias fantasias diferenciadas, que isso é muito legal também. E em outra festa a gente tem outros personagens, até que começam os ataques e o assassino começa a chegar e as coisas vão acontecendo e os personagens vão correndo e procurando outras pessoas e procurando amigos e procurando a fulaninha que foi pra outra festa. E quando a história começa a chegar num lugar só, onde as pessoas vão se encontrando num só lugar, começam as mortes. E aí fica tenso, porque eu não achei que o conto ia ir pra esse lado e ele foi, gente, pelo amor de Deus, ele foi. Eu esqueci de comentar que os nomes dos protagonistas são Alice e Alan. Eu tenho muita dificuldade de lembrar o nome de personagem, gente, então me perdoem se eu esquecer o nome de alguém durante esse vídeo, tá? É muito importante ressaltar também, antes de a gente passar pra próxima história, que essa história faz parte da coletânea Espectros de Roxo e Cinza, que conta também com um protagonismo negro e assexual. Aqui nessa história, esses personagens, eles não se conhecem, eles são inclusive de cursos diferentes, que a história se passa no meio universitário, né, nas festas de faculdade, e eles acabam se encontrando aí por conta desses assassinatos. Eu tenho que dizer pra vocês que a escrita é muito divertida, precisa quando tem que ser precisa, muito divertida quando tem que ser engraçada e dinâmica. Essa é a palavra pra história, é dinâmica, acontece muita coisa, me lembrou várias outras referências de filmes, de livros, enfim. E essa experiência, gente, ultrapassou tudo o que eu imaginava que ela ia ser. Muito obrigada a vocês que votaram por ter escolhido esse livro, foi uma experiência maravilhosa.
Pra dar uma equilibrada no meu mês, gente, eu peguei um conto mais leve, mais divertido, que é Brilhante. E, gente, assim, ó, foi um acerto também. Aqui nessa história, o Alex, ou Alex, ele trabalha numa agência de publicidade e eles se comunicam através de e-mails pra fazer briefings e tudo mais, pra ver ali do trabalho que eles têm pra fazer. Só que um dia ele se irrita tanto com um comentário e com a forma que o chefe dele fala, que ele escreve um e-mail por dica ali da psicóloga dele, que ele escreva um e-mail, mas que ele não envia. Aí ele abriu o coração dele, falou o que ele tinha pra falar, disse tudo e mais um pouco, e ele acaba mandando um e-mail pro chefe dele. E aí ele vai trabalhar, ele conta pra amiga dele, ele fala no e-mail dele, meu Deus, fiz merda, e agora o que que eu faço? Vou ser demitido. Até que ele vai trabalhar, passa o dia ali naquele dilema se vai ser demitido, se não vai. Ele tá pronto pra aceitar o que ele disse e aceitar as consequências, até que uma coisa completamente diferente acontece quando o chefe dele chama ele na sala pra conversar. E essa foi uma coisa que me pegou muito na história, porque o tempo todo eu pensava, meu Deus, como é que fácil acontecer isso com a gente? Não vou escrever e-mail nunca. Eu acho que esse plot foi genial do e-mail, eu acho muito divertido, um clichêzinho super gostoso de ler, que eu recomendo também, porque foi uma leitura muito gostosa que eu fiz em fevereiro. E pra fechar os contos que eu li durante o mês, a gente tem A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, que esse conto, assim, foi puramente um surto, era uma das minhas metas do ano também. Aqui a gente encontra a história de uma senhora que ela acaba descobrindo que ela devia ter recebido uma caixa muito antigamente, mas por um delay, por uma questão ali que aconteceu na entrega, ela não recebeu. E vai receber agora depois de idosa e vai descobrir que ela é uma feiticeira. Basicamente, a premissa é essa. Eu acabei de olhar aqui porque eu tinha me esquecido. A protagonista, ela tem 83 anos e ela vai receber com essa idade a caixinha que foi extraviada na casa dela. Eu acho muito legal que esse conto aqui, ele consegue trazer a relação de avó e neto também e traz muitas outras coisas mais em tão poucas páginas, porque é bem curtinho mesmo. A vibe dessa história me lembra até um pouquinho ali a questão que apresentam na história de O Alto da Maga Josefa. Eu acho que me lembra um pouquinho, assim, algumas nuances, algumas questões que tem ali. A dinâmica de protagonismo, apesar de ser avó e neto aqui, tem um pouquinho dessa vibe também. É uma história, em certo ponto, algumas vezes melancólica, que eu gosto disso também, é muito curtinha, não posso contar mais pra vocês, só posso dizer pra vocês lerem, que eu acho que vão gostar, e tem no Kindle Unlimited, então é uma leitura imperdível, tá? Não deixe de conhecer esse conto, porque ele é muito amorzinho e bem-humorado, cheio de sentimentos bons, e eu gostei muito de ler essa história. Vamos fechar essa lista, então, com a 10ª e última leitura que eu fiz esse ano até agora? É ele, né, gente? De Sangue Cinza, o nosso hotzão com fantasia aclamado. Virei uma outra pessoa depois desse livro. Sou uma nova mulher depois desse livro, gente. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Li calhamaço, primeiramente, que isso aí já é uma coisa completamente fora da minha personalidade. Não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque tem um vlog gigantesco contando a minha opinião todinha, sem spoilers, sobre essa história. Vai estar nos cards aqui pra vocês, então passem lá, confiram esse vlog. Aqui é uma fantasia onde nós temos a nossa protagonista, que é a Poppy. Ela é uma donzela escolhida pelos deuses, ela não pode ser tocada, ela é virgem, ela é pura, ela anda de branco, ela não pode ser vista. Ela é protegida, mas ela não pode se proteger, mas ela é protegida. Obviamente a gente sabe que ela vai passar por cima de tudo isso, porque ela quer o quê, gente? O que ela quer? Ela quer o Hawke, né? Ela quer sentir o Hawke perto dela. É isso que ela quer e ela não tá errada também, entendeu? Porque ela tem ali as vontades dela, mas ela não pode. Então aqui, em meio a muitas tretas políticas, há muita coisa que a gente não entende, porque nem a protagonista entende. São 6 livros, gente. Então, assim, vai ter muita coisa pra ser desenvolvida ainda. A gente vai encontrar aqui cenas de ação muito bem construídas com a Poppy. Gente, a Poppy é alucinada. Muitas cenas boas, inclusive. Cena na neve, cena de amorzinho, cena de casalzinho, plot twist de milhões, que todo mundo que é fã de fantasia já sabia o que ia acontecer, mas temos um plot twist de milhões aqui. É aquele tipo de coisa que a gente que lê fantasia já fica esperando desde o início da história e que chega no final acontece mesmo. Então vamos ver, eu tô louca pra ler o próximo volume. Não vou falar mais, vou convidar vocês a irem assistir meu vídeo, porque tá bem legal. Me vesti de Poppy, inclusive fiz um cosplay legal pra vocês. A história vai muito além disso, tem toda uma construção social de ascendidos, descendidos, Senhor das Trevas, Jornada do Herói, aquela coisa que a gente conhece de fantasia já, tá? Então recomendo muito que vão assistir meu vídeo caso tenham interesse de ler. Lembrando que esse livro aqui é mais 18 e que tem alguns alertas aí de conteúdo sensível também que eu vou deixar pra vocês na tela, tá? Então esses são os meus comentários sobre De Sangue Cinzas, mal posso esperar pra ler a continuação.
E é isso aí então, gente, sobre esse livro aqui. Assistam o meu vídeo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que tenham gostado, que tenham assistido todo o vídeo. Ficou um vídeo bem longo, eu acho, mas que eu amei fazer. Tô me sentindo muito satisfeita depois desse vídeo. Eu tava com medo de não ficar muito bom, mas acho que ficou. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem muito aqui embaixo o que vocês leram durante o ano. Me ajudem aqui no engajamento, curtindo, comentando e compartilhando o vídeo. E é isso aí então, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo do CriaLT.